Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. É nóis. Hoje a gente vai fazer aquele quadro... Já tem nome, Léo? É, o quadro a gente fala qualquer coisa sem fonte. Isso. A gente fala qualquer coisa sem fonte, lá no site tá como bate-papos. Isso, bate-papos. Que a gente vai falar aqui sem um estudo muito antecipado, a gente vai pegar um emaranhado aí de coisas que a gente sabe de cabeça, certo? Então a gente avisa que se você perguntar qual é a fonte, é a da juventude. Exatamente. Isso, não tem fonte, a gente vai falar pelo que a gente estudou ao longo da vida, pelo que a gente aprendeu, pelos livros que a gente leu, que a gente não lembra o nome agora. A gente sempre faz isso, a gente decide agora, um pouco antes de gravar, qual é o tema que a gente vai gravar e agora nós vamos falar. E o tema de hoje é a roda do ano. Muito bem, roda do ano. Roda do ano. Muitas vezes conhecida como sabás. Sabás, ou festivais da natureza, os festivais celtas. São comemorações de épocas do ano específico. Exatamente. É isso? São 8 datas que marcam ocasiões astrológicas. Astrológicas? Astrológicas. Tá. Ou astronômicas. Danilo? Ah, não, astronômicas. Danilo? Astronômicas. São 8 datas que marcam... É uma marcação astronômica do que está acontecendo. Então a gente tem 8, né, como eu disse. 4 indicam o início das estações e as outras 4 o pico das estações. Ou solstícios e equinócios. Ou solstícios e equinócios. São 2 solstícios, 2 equinócios. O que é um solstício, Bruno? Esse eu sei, calma. O equinócio é quando tá tudo igual, e um solstício é quando não tá tudo igual. Ah, que bom! Tá bem explicado. A inclinação da Terra, ela determina, em grande parte, não é só isso, mas ela determina as estações do ano em hemisfério sul e hemisfério norte. Exatamente. Então, quando a temperatura ou a aproximação da Terra relativa, né, em relação ao Sol, tá mais ou menos igual, são os equinócios, é o outono e a primavera. E aí no equinócio, o dia e a noite têm a mesma duração. Exatamente. Certo? Então o Sol está no ângulo que, dependendo de onde você está, no hemisfério sul ou no hemisfério norte, o dia tem a mesma duração, certo? Sim. Já no solstício o não. O dia e a noite. O dia e a noite. Vamos supor, 12 horas de um, 12 horas do exatos, outro. Né? Porque a gente sabe que o Sol todo dia nasce em um horário diferente, se põe em um horário diferente. No equinócio é exatamente a mesma duração de dia e de noite. E no solstício isso já não acontece. Não. Se for no inverno vai acontecer uma coisa, se for verão vai acontecer outra. Então, por exemplo, no verão, os dias são maiores que a noite, que as noites. Pode não é que você não percebe lá que o Sol vai se pôr 8 horas da noite, não sei o quê? Não é só fuso horário não é só horário de verão. Não. Existe uma questão física também acontecendo. O Sol demora mais para se pôr, ele fica mais tempo, né, no céu, e aí esse é a época do solstício. Então o dia do solstício de verão é o dia mais longo do ano. Isso. É o dia que o Sol fica mais tempo no céu, certo? Em países nórdicos, quase chega em determinadas épocas a não escurecer. A não ter noite. Você pode não ver o sol, mas você ainda tem claridade. Exatamente. E no inverno, a mesma coisa, só que o oposto. O oposto. Ou seja, as noites têm maior duração do que os dias. Isso, aí aquelas horas que o Sol nasce tipo 7 horas da manhã, se põe 5 horas da tarde. Mas o Sol fica muito pouco tempo no céu. Então no solstício de inverno as noites são muito longas. Certo? Então são 2 solstícios e 2 equinócios, mas são 8 festivais. Isso, porque aí eles comemoram também os picos das estações, que eram para eles os grandes festivais. Então você tem o solstício de inverno, mas você também tem o pico do inverno. Isso. Aí você tem o solstício do verão e o pico do verão. Você tem o início da primavera, o pico da primavera, o início do outono e o pico do outono. Certo? Então solstício, equinócio e os picos. Então já falou que está mais próximo da gente. A gente está gravando esse vídeo em dezembro. Estamos no hemisfério sul. Aqui nós estamos no verão. Isso. E o que está mais próximo da gente, lá para o dia 23, 20 e tantos, é Lita. Muito bem. Então assim, no hemisfério sul a gente está falando de Lita. No hemisfério norte seria Yuli. Que seria o Natal. Que seria o Natal. Aí vocês vão entender o porquê que o Natal cai em dia 25 de dezembro. Sim.
E quem viu o Zeitgeist também dá pra ter uma noção. uma noçãozinha. Aí vocês vão descobrir que não é porque Jesus nasceu dia 25 de dezembro, a gente já vai contar isso. Ou é também, Ou pode se ser for também. também. Se for, tá tudo certo. Mas aí, então vamos lá, a gente tá aqui no hemisfério sul, então é diferente, né? As estações são trocadas. Isso. Então não faz sentido a gente agora comemorar Yule. Não. Não faz sentido. Por Só quê? porque lá na Irlanda do Celta... Só porque lá no hemisfério norte eles comemoram o Yule. Ou quando a gente comemora o Halloween aqui, né, que é um sabá também, e que lá eles estão comemorando a estação trocada. Então quando a gente comemora um sabá trocado, por exemplo, um outro sabá que é muito comum aqui no Brasil é a festa junina. E a gente também já vai chegar lá. E a gente também comemora trocado. É. Então, por isso que nós vamos fazer a roda do ano no hemisfério sul. Pra gente, mas nós vamos comparar com o hemisfério norte. Sim, até porque temos espectadores no hemisfério norte. Exatamente. Não é? Temos espectadores em Portugal, na Suíça, na Groenlândia, no Polo Norte, os inuits que nos assistem. Exato, Papai Noel tá lá querendo saber sobre Yule. O nascimento dele, sobre Yule. O nascimento dele? A criança da promessa. Então é o seguinte, então nós vamos falar de Lita, mas a gente sempre vai comparar com o sabá do hemisfério norte. Então Isso. Aqui nós estamos chegando agora em Lita. Lita é dia 21 de dezembro. Não é exato dia 21 de dezembro, mas depende do evento astronômico de quando o Sol atinge uma certa posição. Aí ali ocorre o solstício de verão. Que é medido mesmo por agências astronômicas. É uma medição oficial e claro que isso é usado na festividade, certo? Sim. Mas vamos tentar entender de onde veio isso. Pra gente falar de Lita. Lita é um sabá muito importante. Imagina que antigamente os caras não tinham computador, os caras não tinham relógio de pulso, não tinham calendário. Por incrível que pareça, não tinha YouTube. Não, por incrível que pareça, não tinha gente no YouTube. A gente nem era nascido. Que absurdo. Quando os caras moravam nas cavernas. É. Nem eu. Ou éramos, né? Ou éramos. E aí o que acontece? Os caras não tinham calendário, os caras não tinham folhinha, os caras não tinham nada. Não tinha tipo a borracharia da esquina que dava o calendário pro cara. Então como é que eles controlavam a vida deles? Era pelas estações e pelos eventos astronômicos e por como a natureza se comportava perante esses eventos. Por quê? Imagina que hoje você quer comer um negócio, você vai ali no supermercado e compra. Sim. Na época dos caras não tinha isso. Na época dos caras, ou você sabia exatamente a hora de plantar, a hora de colher. Respeitar o ciclo da natureza, Respeitar os ciclos da natureza. Porque a hora tem abundância, a hora tem uma falta muito grande. Exatamente. E aí o que acontecia? Se você não plantasse na hora certa e não colhesse na hora certa, todo mundo morria. Não tinha espaço para errar. A vida era muito difícil, a comida era muito escassa, era difícil caçar. Isso a gente ainda já está falando do plantio, quando a gente começou a plantar. Isso, quando exatamente. A gente só caçava. Nossa, aí, ou coletava, né? Ou coletava. Era mais difícil ainda. Eles tinham que saber a época certa de coletar, o que podia coletar. Armazenar comida. Cara, imagina no inverno, quando os bichos se escondem, não tem fruta, não tem nada, o que esses caras comiam? 3 meses enfiados dentro de uma caverna com frio, do que eles viviam? Então eles começaram a sacar que existiam épocas do ano em que eles podiam fazer certas coisas ou não. E aí eles começaram, toda a nossa biologia começou a ser adaptada a isso. Uma época, chega no inverno, a gente tende a... Vocês já repararam que no inverno a gente tende a comer mais por causa do frio? Porque o que o nosso corpo está falando? Você precisa acumular gordura. Porque no frio você vai passar fome, tem escassez de alimento. Olha, até hoje que a gente tem supermercado... E precisa se aquecer. Então até hoje que a gente ainda tem supermercado, tudo, o nosso corpo ainda tem essa memória genética. Nós fomos nos desenvolvendo assim e eles precisavam marcar essas datas específicas de alguma forma que fosse realmente marcante. Então o que eles entenderam? Que existiam essas 4 mudanças de estação e eles começaram a aprender a observar isso no céu. E também existiam os 4 picos de estação. E aí o que eles começaram a fazer? Festivais. Rituais mesmo. Isso. Para deixar bem marcado o que era para ser feito. Exatamente. Então, assim, é importante que os picos de estações eram grandes festas. E os inícios de estações eram mais rituais. Todos terminavam em festa, mas, por exemplo, tem um sabá que a gente vai falar que é Beltane. Ele era um sabá extremamente de festa, era festivo. E alguns outros eram mais... Bem festivo. A gente já vai falar desse, vai entender o quão festivo ele era. O fogo de Bel. Exatamente. Mas você pega, por exemplo, um Mabon,
já é um sabá que está começando a ficar mais frio, então já é um sabá um pouco mais introspectivo. Até você chegar num sabá, por exemplo, de 21 de junho, que é o início do inverno. E que aí é um período de introspecção, cara, de pegar tudo que você fez, guardar, se acumulou, juntou e a hora de. Então imagina assim, por exemplo, na época do inverno, o que os caras faziam antigamente? Eles pegavam os animais, punham para dentro de casa, né? Aí a gente já tá falando dos caras que cultivavam e cuidavam de animais. Pegavam a colheita que eles já tinham separado, os melhores grãos eles guardavam para serem plantados de novo. Guardavam os grãos que não estragavam, né? A maioria dos grãos não estraga, mas guardavam lá. Pegavam os animais, colocavam dentro de casa para ajudar a aquecer o ambiente. Matavam os animais mais velhos para salgar a carne e manter carne lá guardada. Mantinham as fêmeas, né? E os bebês. E aí as fêmeas, como eles calculavam, né? Das fêmeas terem as crias perto dessa época, porque quando eles colocavam as fêmeas para dentro, elas estavam lactando, além delas alimentarem os bebês, que seriam os futuros geradores de mais animais, eles também se valiam do leite para fazer queijo, manteiga, essas coisas. Então era uma época de ficar trancado dentro de casa, se alimentar da comida que você tinha guardado, junto com os animais para se aquecer, e os animais velhos que você matou, era hora de tirar a pele e de se vestir com a pele. Então voltando, vamos falar de Lita aqui no Hemisfério Sul. Lita agora é dia 21 de dezembro e é o solstício de verão. Sim. Certo? Isso, ou seja, os dias são mais longos do que a noite. Isso. Mesmo, né? Não é só uma questão... Isso, então a gente está tendo, os dias estão ficando cada vez mais longos, até que vai chegar no dia do solstício de verão e vai ser o dia mais longo do ano. Sim. Então lá para 21 de dezembro, às vezes dia 22, depende do horário, vai ser o dia mais longo do ano. E aí o que acontece em Lita então? Chega dia 21 de dezembro, o Sol no hemisfério sul, né? Ele atinge o topo, né? Ele vai... É o dia mais longo do ano. No dia seguinte, os dias já começam a ficar 1 minuto. Mais continua curtos. sendo mais longos em relação à noite, mas eles... Vai começar a diminuir. Isso, eles não aumentam mais. Até Lita chegar no pico. equinócio, Isso. que aí equivale, e aí passa, troca. Isso. Até chegar ao solstício de inverno, que é a noite mais longa do ano. Então, Lita, ele é isso. O que é Lita, né? Lita é um sabá que está relacionado a essa questão do máximo do poder do Sol. Ele representa, como é o dia mais longo do ano, é o máximo do poder do Sol. Então, por exemplo, é em Lita que normalmente os magos colhem muitas ervas, colhem a varinha, porque imagina que as plantas, como é o máximo do poder do Sol, é o dia mais longo, a capacidade, a seiva, a capacidade energética de fotossíntese das plantas está no auge. Então, quando você colhe ervas e a varinha nesse momento, é a hora que o poder daqueles instrumentos está potencializado. Ou plantar uma árvore, sei lá o que você vai fazer nessa hora, pegar uma mudinha lá, colocar no sol. Meditar na sua essência. Meditar na sua essência. Ou uma coisa muito legal, fazer um pedido. Dizem que todos os pedidos que são feitos em Lita se realizam. Fica a dica aí, galera. Fica a dica. Cuidado com o que você vai pedir também. Cuidado com o que você vai pedir. Porque o que acontece? Como o sol é símbolo da essência e é o dia que o sol está mais poderoso, então é o dia também que você está mais em contato com a sua essência. Então, simbolicamente, se você pede para a sua essência, para o seu sol, você vai ser atendido. Então, Lita tem essa... Mas também é muito provável que se você meditar nessa essência, o seu pedido seja muito ligado e conectado com a sua própria essência. Sim, claro. Se você tiver essa... parar para pensar um pouco, né? Com certeza. Não vai ser tão... Então, uma coisa também legal de Lita é o seguinte. Um sabá antes, o deus engravidou a deusa. Vamos tentar entender que essa roda do ano ela representava para os antigos o deus e a deusa. Era a dança da vida dos dois. Então representava todos os aspectos da deusa, desde a deusa jovem, a deusa donzela, a deusa fértil, a deusa dama, a deusa velha, anciã, e o deus também. O deus nasce e morre da deusa. E ele é o consorte da deusa ao mesmo tempo. É legal porque quem conhece o Wicca, né, sabe que os sabás são muito comemorados pela Wicca. A Wicca tem os sabás de uma forma muito integrada, assim como as tradições de bruxaria e as tradições celtas. Os celtas talvez tenham sido os que fizeram com que esses rituais fossem mais festivos
e mais conhecidos por nós hoje. Hoje o que a gente conhece muito de roda do ano, de festivais, vem dos pagãos e vem dos celtas, certo? Algumas integrações foram feitas depois pelos romanos, com algumas ritualísticas romanas, né? Então, hoje a gente tem os rituais modernos, eles são sincréticos, tá? Então, o Lita é legal porque assim, um sabá antes o Deus engravidou a Deus e agora é o ápice do poder do Deus. A deusa já está grávida, o Deus está topperson, já é o topzera, o cara está no auge do poder dele, e ela também, ela está no auge da magnitude dela, porque agora ela é completa, ela está grávida, né? Então o Lita é muito legal isso, porque é um sabá em que o Deus está em ascensão, né? Nesse sentido de que ele chegou no auge do poder dele. E a partir de Lita é quando começa o declínio do poder do Deus, porque aí os dias começam a ficar mais curtos. Então, Lita é legal por causa disso, sabá solar, bem do sol. No hemisfério norte, Lita vai ocorrer dia 21 de junho, certo? É o oposto, né? Então a gente está falando de 6 meses para trás, dia 21 de junho. Que é o verão lá em cima. Que é o verão na lá Europa, em cima. Estados Unidos, Isso. Canadá e tal. O legal de Lita é que é um sabá que a gente, quando você faz o sabá, você acende uma fogueira muito grande. Tanto Beltane, que é o anterior, quanto o Lita, tem muita questão da fogueira, de pular fogueira, de ter a fogueira alta, grande. Então, se a gente jogar isso para junho, né, a gente vai entender um pouco do porquê que a gente tem as festas juninas, né? Porque depois nós vamos inverter isso, né? Nós vamos falar de Beltane, enfim, a gente já chega lá. Sim. Para não ficar confuso. Então, Lita aqui, quando a gente está falando do oposto lá, dia 21 de junho, a gente está falando né? 21 de junho, Lita lá em cima, no hemisfério norte. Exatamente. Enquanto a gente está falando de Lita aqui, no hemisfério norte está ocorrendo Yuli, né? Mas não vamos entrar nisso, senão vai embaralhar. Então, vamos lá. Próximo sabá. Depois de Lita, o próximo sabá chama Lamas. Ou Lugnadash. Ou Lugnasad. Que é o sabá do deus Lug. E esse sabá, ele imagina que o sol ainda está forte e tudo, ele é conhecido como o sabá da primeira colheita. Então olha que importante. Ele vai acontecer aqui no hemisfério sul no dia 2 de fevereiro, que também é o dia de Iemanjá. Volta às aulas. É um sabá que ele está muito relacionado com essa questão das pessoas se juntarem para colher. Ele é a primeira colheita, então você vai colher os primeiros frutos. É uma época de festa muito grande. E é uma época, por exemplo, que eles colhiam o trigo e faziam o pão, e aí dividiam o pão. Tinha uma coisa da comunhão do pão, né? O trigo é um símbolo muito forte desse sabá, sim, né? Por causa dessa colheita, de fazer a farinha, de ter o pão. Então, era um sabá onde realmente as pessoas se uniam para colher, as tribos e tudo, e dali tinha uma festividade. Então, olha, esse sabá é um pico de estação, é o pico do verão. Então era um sabá muito importante para eles. Porque era o pico do verão, quando estava mais quente, o festival que a galera se juntava e comemorava, as tribos se juntavam, faziam as competições, né? Tava claro, dia, calor, então as pessoas tinham vontade de sair de casa. E não à toa, é uma festividade para o deus Lug, que é o deus solar, onde ele está todo pimposo lá. Exatamente. Então é o auge do verão, né? Por mais que os dias estão começando a ficar mais curtos, mas o deus, ele tá ficando maduro agora. Ele já é um quarentão maduro. Então Lamaz é uma época da gente agradecer a colheita. Então pensa no seguinte, como a gente biologicamente ainda está programado desse jeito, até para a gente fazer as coisas na nossa vida, a gente pode se alinhar com a natureza, ficar mais fácil de fazer as coisas. Você não vai querer lançar uma sorveteria no inverno, né? Não vai dar certo. Então, por exemplo, Lita é uma boa hora para pedir para que essa sorveteria tenha sucesso e de repente lançar ela em Lita ou em Lamaz. Lamaz já colheu, lança em Lita e começa a colher, ou lança na primavera, que é quando as coisas começam a florescer, né? Dia 21 de setembro, que é outro sabá, que é Ostara. E aí lança, e aí isso começa a crescer, e aí vai colher no verão, essas coisas. E aí você abre uma sorveteria, faz seu próprio sorvete, e o nome é Tablita. Tablita? Tablita. Tablito de Lita. Ai, meu Deus do céu! Muito bem, vamos para a próxima então. Depois dessa super piada,
a gente vai pro próximo, Vamos pro próximo. que é Mabon. Mabon. Mó bom esse sabá. Esse Mabon. sabá, ó. Então, o que é Mabon? Mabon é o equinócio de outono. Estamos indo para o equilíbrio de novo entre dia e noite. Das estações, exatamente. E aí, quando é que ocorre Mabon? Dia 21 de março. Sim. Então, dia 21 de março vai começar o outono, certo? E aí, ele é marcado por um equinócio, o outono. Então, o outono e a primavera são equinócios, o verão e o inverno são solstícios. Sim. Sim? Outono, então, o que acontece? Dia 21 de março, dia e noite, mesma duração. Quando chega no dia. No dia, certinho. Então, o dia tá vindo aqui na frente e pum, empata. Exato. Então, equinócio, dia e noite é a mesma coisa. Mabon, ele tem uma colheita também, Uhum. tá? Essa colheita é a segunda colheita, óbvio, né? Se Lamaz é a primeira, é a segunda. Mas agora é a hora que eles começam a se preparar para o que vai vir lá na frente, que é o inverno. Mas é uma época de um festival, então, de homenagear o deus, a deusa. O deus agora, como chegou no equinócio, ele chegou no empate da vida dele, ele vai começar a declinar. A gente até fala que Mabon é o sabá do deus moribundo, é a hora que o deus começa a caminhar para a morte. E a deusa tá velha. Ela já tá também, tipo, setentão, já estão ali, já pro fim da vida. Então, Mabon tem essa característica de já ser uma época em que há uma preocupação com o inverno que vai vir daqui a 3 meses. Então, a próxima colheita, que vai ser o próximo sabá, é uma colheita que tem que ser muito boa. Porque é disso que vai depender a sobrevivência do frio. Exatamente, no frio. Exatamente. Em Mabon, a deusa está explodindo de gravidez. Tá? Ela já está tipo, no 7º mês de gravidez. E o deus está lá moribundão. Então, Léo, o que seria legal para as pessoas fazerem em Mabon? Se elas não forem num ritual, se elas não forem em casa. Então, assim, imagina que essa época é a época da segunda colheita. E normalmente a segunda colheita era a mais abundante. Ah, olha aí. Então, um dos símbolos, por exemplo, de Mabon, ou Meibon, né, como é a pronúncia, é uma cornucópia. Sabe aquele chifre que não para de sair comida? Então, essa era uma época, principalmente para os pagãos, em que eles paravam tudo que eles estavam fazendo para agradecer ao deus e à deusa. É legal porque o deus tem um aspecto duplo nesse sabá, né? Como eu já falei, ele está morrendo, mas já existe a semente do novo deus lá dentro da deusa, Sim. que vai nascer daqui a pouco. Exatamente. Então, Mabon ou Meibon é um sabá muito importante para a gente agradecer. Então, se você pode, por exemplo, montar uma mesa com bastante comida e agradecer a abundância na sua vida, a fartura, as coisas que você conquistou. Continua agradecendo, então. No anterior você já agradece. Isso, na verdade, em Lita é legal você pedir. Em Lamaz é aquela coisa da primeira colheita, então de honrar o Deus que está te fornecendo a primeira colheita. Tem esse festival, essa festa de falar, poxa, estamos colhendo a primeira comida, vamos festejar. E agora é a hora de agradecer, porque é a colheita mais abundante. Muito bem. Certo? Uma curiosidade, esse sabá, por mais que o nome seja Meibon, ele vem de um deus celta chamado Angus, que é um dos deuses ligados à energia do amor. Olha aí. Então tem muito essa questão de... Vai, Léo, aprende a fazer o coração. Tá melhor assim. Isso, olha que bonitinho. Eu aprendi a fazer, eu fiz uma esfirra no outro vídeo. Segundo o Bruno, era uma esfirra, agora é um coração. Muito bem. Depois de Mabon, o próximo sabá é Sanhai ou Souin, né? Que é a forma correta de falar Sanhai como se escreve, Souin como se fala. E aí vai aparecer na tela de vocês vão ver que não tem nada a ver Souin com Sanhai, mas é igual o Currulém, né? Igual o Currulém. Então o Souin o que é? É o ano novo celta, o ano novo pagão. É o fim do ciclo, é quando Deus morre. Caraca. E a deusa ainda está grávida, ele morre e deixa a deusa grávida. E Souin é o que a gente conhece aqui no Brasil como Halloween. É o outro nome de Souin, Halloween. Quando é que ele ocorre aqui no Brasil? No Brasil deveria ser entre 30 de abril e 2 de maio. Essa é a época do Souin aqui no Brasil. A gente comemora dia 31 de outubro porque a gente comemora a roda inversa, a gente comemora a tradição que veio muito forte dos Estados Unidos. Só uma coisa, essa tradição não é americana. Não. Essa tradição ela é celta,
como tem muitos irlandeses na América, principalmente na área de Boston, ali Massachusetts e Nova York, aquela região foi muito colonizada pelos irlandeses, eles trouxeram essas tradições, e aí os Estados Unidos, como gostam de festa, né, produzem bem essas coisas, transformaram o Halloween ou o Samhain numa grande festa, e hoje lá é uma das maiores festas. Não sei se alguém já teve a oportunidade de passar o Halloween lá, mas, cara, pra eles é tipo o nosso carnaval aqui. Eles se fantasiam. Eu tive a possibilidade de passar uma vez na Disney o Halloween. E impressionante, todo mundo, todas as famílias americanas, eles vão todos fantasiados. Estávamos quase juntos lá, né? Na mesma época, quase juntos. Na mesma época, poucos dias de diferença. De diferença. Meu, é impressionante, eles todos fantasiados. E não era tipo fantasia, tipo o cara vai, amarra um cinto e fala que foi de Capitão Cueca, sabe? Não, as fantasias produzidas. Eu lembro de ouvir uma família toda de família Addams. E tava perfeito, tinha um bebê no berço, que era no carrinho, que era igual o Tio It, a Mortícia, todos eles, cara. É bem legal. Muito bacana. Então eles levam isso muito a sério lá. É nessa época do ano que a gente comemora como a gente está falando aqui no Hemisfério Sul de 30... vamos só lembrar, a gente está falando aqui no Hemisfério Norte em outubro, finalzinho de outubro, começo de novembro, mas aqui no Hemisfério Sul, no Brasil... É entre 30 de abril e 2 de maio. Certo. Ok? No Hemisfério Norte, de 31 de outubro a 2 de novembro. Olha o que acontece nessa época no Hemisfério Norte. 31 de outubro tem o Halloween. Dia 1º é o dia de Todos os Santos. Por quê? Porque o Halloween é o portal de abertura. O dia 1º... Os celtas diziam que existe uma ponte de espadas que ligava o mundo dos mortos ao mundo dos vivos. Uhum. E o dia do dia 2 de novembro é o dia dos mortos. É quando a cortina que divide o mundo dos vivos e dos mortos ficava mais tênue. Exatamente. E os mortos visitavam os vivos. E nós temos aqui finados. Que é o dia 2 de novembro e dia 1 de novembro, feriado. Então a própria Igreja Católica pegou os feriados, né, celtas, as festas celtas, e adaptou para dentro do calendário católico. E uma outra coisa legal também, a gente vê muito no Halloween aquela lanterna, né, de abóbora. O que acontecia? Como a cortina entre os mundos ficava mais tênue, os espíritos vinham visitar os vivos. Então vinham os espíritos antepassados. Mas imagina se vê um espírito que você não quer. Ou um espírito de um inimigo seu, alguma coisa. Então essas lanternas... Ele se assusta com a abóbora. É verdade. Olha que incrível. Olha que incrível. Ele é um fantasma que se assusta com a abóbora. Com a luz dentro. Palmas pro fantasma. Palmas pro fantasma. Então isso era uma proteção que eles usavam para afastar os maus espíritos, para só receber na casa deles os espíritos dos familiares. São como as carrancas. Isso. Totens na frente de templos. Exatamente, para espantar os maus espíritos. E aí também é o Sabá das Bruxas. Uhum. Né? A gente tem a questão da vassoura como símbolo de limpeza. Então é um sabá, como é o ano novo, é hora de limpar. Então a vassoura é o símbolo dessa limpeza. E lembrando, para quem... né, ano novo, a gente está falando de 31 de dezembro. Ano novo pagão. A gente está falando de, aqui no Hemisfério Sul, ano novo do dia 30 ao dia 2 de maio. Isso. Que para eles era o fim do ciclo, porque o deus morria. E a deusa estava pronta para nascer a semente nova do novo deus. Então o Samhain é um sabá muito legal nesse sentido. É um sabá de introspecção. É um sabá de que a gente já está olhando o inverno ali na frente, é o ápice do outono. Então quando todas as folhas caíram para a terra, estão se voltando para a terra, a natureza está morrendo. Então em Samhain a noite já é maior do que o dia, né? A gente já teve equinócio em Mabon, equivaleu, começou a noite a ficar maior. Em Samhain a gente vai ter as noites mais longas. Não, ainda não é a noite mais longa, que vai ser em Yuli, mas é a gente vai ter noites longas. Então é uma época de ficar muito tempo em casa, de ficar um pouco mais prestar atenção em si mesmo, introspectivo. E é a última colheita. Ainda tem coisa lá para colher, é hora de colher, é hora de trazer os animais para dentro de casa, é hora de matar. No Hemisfério Norte a neve ainda não chegou de fato. Ainda não chegou de fato, mas você está no meio do outono, né? Então a morte é muito presente, por isso que é um sabá de fim de ano de morte, porque o outono está no ápice, tudo está se voltando para a terra. E para a morte, para que depois a Terra renasça, né? Isso. Então agora a gente chegou em Yuli. Yuli é o sabá da criança da promessa. Oh, não tem como não lembrar né? da musiquinha. Fala, nossa, alegria. Não. Vamos lá. Criança da promessa. Então é o sabá da criança da promessa. Jesus.
Jesus é a criança da promessa. E olha que legal. Yule, aqui no hemisfério sul, é 21 de junho. Mas no hemisfério norte é 21 de dezembro. Olha aí. O que acontece no solstício de inverno? No dia 21 é a noite mais longa do ano. Então no dia 21 de junho aqui, 21 de dezembro lá em cima. Certo? Certo. Então vamos lá, vamos pegar Então, a história... noite mais longa do ano não é metáfora, é em Não. termos de hora. Das 24 horas do dia, mais de 12 horas é noite e menos de 12 horas é dia. E é o ápice, né? Tipo, chega a 13 horas, é o ápice, é o ápice que chega. Se a gente estiver nos polos, isso é... É o ápice que vai acontecer, é a noite mais longa do ano. No hemisfério norte, isso acontece dia 21 de dezembro. O Sol, nessa época do ano, ele fica praticamente, astronomicamente falando, parado no céu durante 3 dias. Então, dia 22, dia 23 e dia 24. No dia 25, é perceptível a subida do Sol no horizonte na hora de nascer. Então, o Deus estava morto, 3 dias se passam com ele parado, lembra que o Deus é o Sol, 3 dias se passam com ele parado no céu, e no dia 25 de dezembro, o Deus nasce de novo. É quando o Sol se ergue no horizonte novamente de forma perceptível, e aí o Deus nasce. Por isso que dia 25 de dezembro é o Natal. Natal de nasceu, de natalício. Sim. Então dia 25 de dezembro é o Yule. Quais são as características de Yule? É o início do inverno, é nessa época que todo mundo ia para dentro de casa. Vai começar a nevar, a natureza vai ficar morta lá fora. E dentro das casas, o que vai estar acontecendo? Vai ter uma árvore que eles vão levar para dentro da casa e que eles enfeitam essa árvore para comemorar o nascimento do Deus. E é a árvore, lá no hemisfério norte, que sobrevive a esse inverno. Normalmente um pinheiro, esse tipo de árvore que sobrevive a inverno. Eles levam essa árvore para dentro de casa, enfeitam essa árvore em homenagem ao Deus que nasceu, e deixam muita lenha em casa. Não só enfeitam, como colocam frutas, né? Sim, né, tem as oferendas, as frutas e tudo. É nessa época também que os bebês também, né, dos animais estão nascendo, é a época de lactação desses animais. E aí eles também colocam muita lenha dentro de casa. Por quê? Porque eles vão passar um inverno rigoroso, precisa da lenha. E é daí que vem uma tradição do Yule, que é a lenha, que é a tora, né, da proteção. Então, em todo Yule, eles enfeitavam uma tora de madeira, um pedaço de madeira, e essa tora virava uma espécie de símbolo de proteção da casa. Então, é uma tradição que ainda em alguns países do hemisfério norte ainda existe. Aqui no Brasil, a gente só enfeita a árvore de Natal, tem a ceia, tudo que a gente faz, reúne a família dentro de casa. Então, isso tudo vem de uma tradição de Yule. E aí, o que está acontecendo agora? A deusa, ela está bem velha, ela deu à luz, né, a criança da promessa, esse Deus, e é a hora que ela vai se renovar também. Então agora, a partir de Yule, ela se torna criança também. Isso. E aí ela vai crescer junto com Deus de novo. Então ela morre, o aspecto velha dela, e volta para o aspecto novo. Ela passou em Samhain pelo aspecto lua nova dela, e agora em Yule ela atingiu o aspecto lua crescente. Né? Ela vai depois lá na gravidez, vai atingir a lua cheia, e depois vai entrar na lua minguante. Então olha que bacana, né? Como também os ciclos lunares têm a ver com a roda do ano. Sim. A gente chama de Sabá esses festivais, mas a gente pode chamar as festividades lunares de Esbás. Então, Esbás e Sabás. Sabás, esses 8 festivais, e os Esbás, os festivais da Lua, né? Que a gente pode fazer 4 por mês, porque a Lua atinge as 4 fases, né? Sim. Cada 7 dias. O ideal seria a gente comemorar o Natal em junho. O ideal seria a gente comemorar o Natal em junho, não em dezembro. Que nem a gente comemora. Assim como Ano Novo, também dia 31 de dezembro, não tem absolutamente nenhuma correspondência. Não, o nosso Ano Novo é por causa do calendário grego. Sim. Né? De Janus, né? Por causa de Janus, né? O deus janeiro, dia 1º de janeiro era dia do deus Janus. E ele era um deus de 2 faces, velho e novo, então era quando tinha essa troca. Muito bem. Falamos de Yule, legal. Então Yule é o Natal, a comemoração. Então quando você estiver comemorando o Natal na sua casa, lembre-se de que você está comemorando a data errada. Mas se você estiver comemorando o Natal e não for cristão,
Lembre-se que a criança da promessa independe de Cristo. Sim, depende de Cristo. Pode É o ser a símbolo. sua criança da promessa. Isso, é o renascimento da sua esperança, da renovação. Porque imagina, cara, o inverno começando. Só que aí, como é o solstício de inverno e a noite mais longa, no dia seguinte já não é mais a noite mais longa. As noites vão começando a ceder a esse Deus que nasceu. Exatamente. Por isso que eles comemoram. É a promessa. Exatamente, por isso que é a criança da promessa. Por isso que eles comemoram isso dessa forma. Porque falam, nossa, agora chegou o inverno, é a noite mais longa do ano, mas a partir de amanhã as noites vão ficar mais curtas. E aí você tem o inverno começando e atingindo o ápice em Imbolc. Isso. Então, Imbolc é o sabá que ocorre no hemisfério norte dia 2 de fevereiro e no hemisfério sul dia 1º de agosto. Ele também é chamado de Candlemas. É um festival que tem as velas. Como ele é o ápice do inverno, vamos lembrar que a gente já teve a noite mais longa do ano. Agora nós estamos no ápice do inverno. O maior frio do inverno. Só que as noites já não são mais tão longas. Mas mesmo assim, para comemorar esse Deus criança, agora brincalhão junto com a Deus, essa luz, essa coisa, existiam os festivais de velas. O 2 de fevereiro, também no calendário católico, é a festa de Nossa Senhora da Candelária, que é uma procissão de luzes. Então olha só da onde vem a ideia de Nossa Senhora da Candelária, da procissão de luz. Vem desse festival pagão muito antigo. Então é um sabá onde o Deus é novo, onde é o pico do inverno, mas onde tem eles estão muito dentro de casa. Então é um sabá muito de introspecção. É uma época do ano muito boa para a gente planejar o que a gente quer fazer, ou seja, fim de julho, começo de agosto, que é o ápice do nosso inverno, é uma época da gente planejar, da gente se voltar para dentro, ser mais introspectivo, olhar para o que a gente faz, o que a gente fez, o que a gente quer fazer. Então, em Imbolc tem essa energia muito forte. Eu nasci perto desse sabá, por isso que eu sou tão introspectivo assim. Super, a gente percebe. A gente percebe. Muito bem, saindo de Imbolc. Então, Imbolc, legal, Imbolc, ápice do inverno, essa coisa de olhar para dentro, introspecção, planejamento. Que agora não é só olhar para dentro e sobreviver. Agora é planejar. Exatamente. Imagina que você estava trancado dentro da sua casa com sua família inteira, já há 1 mês e meio, comendo, racionando comida, água. Era a hora de cada um era a hora das pessoas conversarem, era a hora de fazer as músicas, era a hora de se sentar em volta da lareira ou da fogueira e de cada um contar como foram, como foi o seu ano, o que esperava do próximo ano. Então, os nossos antepassados estavam presos dentro desses ambientes, eles eram obrigados a entrar numa energia de introspecção, de se voltar para dentro das suas casas, tanto as casas físicas quanto as casas simbólicas são o corpo, né? Bacana? E aí depois de Imbolc nós vamos ter Ostara. Um abraço pro esperto e pro monstro. Ostara é o equinócio de primavera. Ou seja, a gente vem das noites longas e a gente equipara de novo. Dia e noite ficam iguais e Ostara marca o início da primavera. A gente já falou um pouco de Ostara aqui nesse link aqui, quando falamos da Páscoa. Easter, em inglês, como é chamada a Páscoa, que vem da deusa Eostre. Eostre, que é a deusa que deu origem ao nome de Ostara. Exato. Então é no início da primavera, nessa época, que vão vir as tradições de fertilidade. Porque agora as flores vão nascer, vão aparecer, a água vai ficar abundante porque a neve derreteu, né? Os rios vão se encher novamente, os animais vão sair de suas hibernações. Então é uma época de muita vida, de muita fertilidade. É por isso que o coelho é um símbolo de Ostara e o ovo pintado é um símbolo de Ostara. Não precisa nem ser pintado. Mas o ovo já é por si só, por ser um símbolo de fertilidade, qualquer coisa pode nascer dali. E o coelho por ser um animal extremamente fértil. Então esses símbolos de fertilidade foram juntados, são de Ostara, e eles coincidem, na verdade não coincidem, né? Mas a Páscoa, ela cai exatamente em Ostara. Quando a gente está falando de 21 de setembro aqui, né? A gente está falando de 21 de março no hemisfério norte. Ou seja, a Páscoa católica de 21 de março, ou a Páscoa judaica, ela coincide com Ostara, ela é em Ostara. Todos os símbolos de Ostara foram sugados para dentro dessas tradições para criar os rituais de Páscoa. Sim, e até
tirando um pouco de preconceito e tal, até não necessariamente é por conta da deusa Eostre, mas Sim, sim. a primavera estava acontecendo no hemisfério norte. E aí a Igreja Católica se falou dos símbolos que tinham. Ah, todo mundo pinta ovo, pega ovo. Tem essa tradição até hoje em vários países do mundo, né? Todo mundo pinta ovo. Então, vai lá, pinta o ovo, dá o ovo de presente. Daí vem a tradição do ovo de Páscoa, o coelho de Páscoa, a questão da festa que é feita na Páscoa. Já é bossa, gente, acabou o inverno, vamos fazer aquela última festa de comemoração. A gente está vivo, né? Olha aí, a natureza tá florescendo. Então é um sabá muito alegre. É por isso que aqui para o hemisfério sul, a Páscoa não faz tanto sentido nessa época do ano. Exatamente. Porque a gente está entrando no inverno, né? Exatamente. A gente entra no inverno, como é que nós vamos comemorar que acabou o inverno? Como é que vai ter essa fertilidade toda? A gente está numa época que está começando o frio, né? Tá no outono, no equinócio de outono, começando o outono. Então é uma época que a Terra está se voltando para a morte, não para o nascimento. Então o Ostara é muito legal por causa disso. E é a época que o deus e a deusa estão adolescentes. Tipo, já de namorico, já estão de brincadeirinha, né? Já estão saidinhos, sim, já estão de saliência, estão férteis, já estão começando as saliências. Então é em Ostara, porque a deusa está bela, está florida, o deus está com os chifres crescidos, né? Lembrando que o deus celta da fertilidade, Cernunnos, é um deus chifrudo, porque eles associavam muito a fertilidade aos veados, aos cervos, aos gamos. Exatamente. Então, tem uma deusa também que é chifruda também, Rosmerta. Então, Cernunnos, Rosmerta, os deuses chifrudos da fertilidade. E os deuses nessa fase de Lagoa Azul. Boa. Lagoa Azul, certo? Muito bom. E aí passou Ostara. E a gente tem Beltane. Pronto, fogo de Bel. Beltane, o fogo de Bel, o sabá de Beltane, ou seja, aqui no hemisfério sul, 31 de outubro. 31 de outubro, quando a gente comemora o Halloween. O Halloween, a gente deveria comemorar Beltane. No hemisfério norte, lembra, é aquela data de 30 de abril a 2 de maio. E é uma época que os celtas não faziam muito isso, mas outros povos faziam. Faziam um festival com uma fogueira gigantesca, e esse festival era um festival que promovia a fertilidade. Isso. Lembra que o deus e a deusa estavam de namorico, Lagoa Azul e Ostara? Agora em Beltane é a hora que eles vão consumar o ato. Então era muito comum, por exemplo, os celtas fazerem esses festivais e engravidarem. Os casais eram formados Eles saíam de perto dessas fogueiras, eles acendiam muitas fogueiras grandes, tinha a festa, a festividade, eles bebiam, comiam, e os casais saíam, iam para as áreas escuras à noite e copulavam. Mas olha que louco, porque esse sabá, ele ocorria em 30 de abril a 2 de maio. E maio é o mês das noivas, por causa disso. Olha aí. E logo depois de maio tem junho, que aí é 21 de junho, né? A festa dos santos, né? Das festas juninas, porque essa tradição continua. Olha que legal, em Beltane tinha uma tradição celta que era o mastro de Bel, ou o pole, né, que eles chamavam, que era um mastro que eles amarravam um monte de fita no mastro, e os casais, cada um pegava uma fita dessa e iam dançando em volta desse mastro. Com uma musiquinha assim. Olha a cobra! E corria todo mundo pro mato. E aí, então Bel é essa festividade, é uma festividade de muita dança, muita comida, muita festa, essa fogueira grande e também dessa coisa de consumação do ato sexual. Ou seja, a mulher ficava grávida em Beltane, os 3 primeiros meses de gestação são aqueles 3 primeiros meses em que a gravidez ainda está em risco, ainda é frágil. Quando pegava a gravidez, de verdade, a mulher estava grávida e falava que todo mundo a menstruação atrasava, era em Lamás que eles percebiam isso também. Olha aí. Então, além da colheita de Lamás, da festividade, era uma colheita da fertilidade, não só do que a terra estava disponibilizando, mas do que as mulheres iam disponibilizar. Então, olha que legal, né? Como eles casavam a roda do ano com as coisas, como a própria natureza funcionava desse jeito. Então, Beltane é esse o sabá. E aí, como eu falei, os celtas não casavam em Beltane, eles casavam em Lamás.
Porque quando eles descobriram que a mulher estava grávida de verdade, os casamentos eram feitos em Lamás. Olha aí. Então eles comemoravam os casamentos e a primeira colheita. Mas muitos povos aproveitavam esse ritual de Beltane para fazer os casamentos. Então, E se você procurar Beltane no Google, você vai achar imagens picantes, né? vai. Porque era agora que o rei da tribo e a rainha da tribo, ou o chefe tribal e a Não estou sacerdotisa... incentivando. Google, YouTube, não estou incentivando ninguém a procurar nada. Mas é nessa época que o líder da tribo, a sacerdotisa, ou a rainha e o rei, eles se vestiam como aqueles deuses, o Quernunnos e a Rosmerta, ou a deusa mãe, deusa terra, e eles copulavam na frente da tribo. E aí, Hierogamos, né? isso, era um hierogamos, né? Que é um ritual sagrado de sexo, porque era para mostrar para a tribo que o rei ele ainda era viril e que a tribo ia colher dessa masculinidade do rei, dessa fertilidade do rei lá na colheita de Lamás. Então a colheita de Lamás daqui a 3 meses ia depender dessa cópula do rei e da rainha, dessa fertilidade do ritual de sexo da tribo. Muito bom. Muito bom, né? E assim E aí, encerra. acabou Beltane, a gente tem Lita de novo. E aí o ciclo retorna. Isso. Na verdade, né, se a gente pegar Samhain como o fim do ciclo e Yuli como o início do ciclo. Isso. Né? Então o ciclo, esses 8 festivais ocorrem desse jeito. Olha aí que bacana. É isso. Se você gostou, procura por tradições que comemorem os sabás. Vai visitar um sabá, vai ver que legal que é. São rituais muito bacanas. Esquece esse preconceito que tem de que sabá é aquela coisa de bruxa, missa negra. Não é nada disso. São rituais voltados para a natureza. E o objetivo desses rituais é te reconectar com a natureza. Exatamente. Porque a gente está muito desconectado. A gente vive numa cidade, normalmente a maioria de nós, então, né, não o que todos. acontece com a natureza, o ritual possibilita que a gente internalize isso e faça com que a gente viva junto com a terra aquilo que ela está passando. Exatamente, é uma forma da gente se conectar com os ciclos da natureza. Não vai achando que você manda no seu corpo. O seu corpo também está dentro dos ciclos da natureza. Tudo está dentro dos ciclos da natureza. Se você quiser agir fora do ciclo, vai dar ruim, vai ser pior, você vai gastar mais energia. Sim. Então se você aprende a enxergar como a natureza está agindo e você agir da mesma forma, as coisas tendem a funcionar de uma maneira melhor. Exatamente. Então, procurem lugares que façam comemorações. Então só copule em Beltane. Essa é a dica do He-Man. Não, você pode copular, mas procura tentar engravidar sua esposa em Beltane. Mas procure lugares sérios que você pode passar por esses rituais, conhecer. Na Bahia tem muitos lugares. Aqui em São Paulo tem muitos lugares que a gente pode fazer esses rituais. Então procura, se informa, pesquisa, vê onde tem lugares legais. E se você não puder ir num lugar desse, mas gostou, você pode fazer em casa um altarzinho de comemoração com a energia daquele sabá. Tem bastante coisa na internet sobre isso para pesquisar, e a maioria das coisas que eu pesquisei, que eu li sobre isso, tem um fundamento, dá para dar uma seguida, não foge se muito. Se você vê que tá muito... diferente, sabe, inventado. Muito extremo. Isso. Muito extremo. Ai, você tem a deusa... Aí, calma. Aí, Pega umas 3, 4 fontes que você vai ver que muitas coisas combinam. E aí pega essas coisas que combinam, que são incomuns, monta o seu altar, agradece a sua colheita, se coloca em momento de reflexão na hora de se colocar. Então aproveita. Exato. Certo? Isso pode ser feito, inclusive, por cristãos ou pessoas de alguma religião específica, porque não tem nada... Esse deus e deusa que a gente está falando, não é o deus e deusa que você pode falar, são demônios. Não, é você, é os seus aspectos femininos, masculinos, sua companheira. E aí, quando a gente fala de Deus, ou aspecto masculino, são os aspectos expansivos da natureza. Exatamente. Quando a gente fala de Deus, aspecto feminino, são os aspectos restritivos da natureza. Isso. Então é isso, cara, se alinha com isso. Se você é cristão, católico, você já faz isso. A sua religião já faz isso, tá tudo certo, pode fazer isso dentro da sua religião. Sim. Se você é pagão, faz isso dentro da sua religião. Não tem problema, todos nós fazemos isso de uma forma consciente ou inconsciente. Nós acabamos fazendo. É importante só a gente conhecer de onde isso veio, como isso foi formado, para que a gente tenha um pouco mais de consciência do que a gente faça. Talvez não façamos mais, talvez as religiões permitam que isso seja feito de alguma maneira. Mas a gente não está fazendo muito, a gente está cada vez mais desconectado. Né? Exatamente. Mais desligado, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Curte o vídeo, por favor. Se inscreve no canal quem ainda não se inscreveu. Tem o nosso projeto no Padrim e no Patreon.
A gente vai colocar os endereços aí no link aí debaixo na descrição do Sim, vídeo. temos site novo. Site novo, conhecimentosdahumanidade.com.br. Tem a nossa página no Facebook lá, Conhecimentos da Humanidade, vai lá dar uma curtida. Se você está caindo de paraquedas, temos vídeos desde 2015 aqui no YouTube. Tem quase mais, 200 vídeos. Então, quase 200 vídeos de tudo que é tipo. Dê uma olhada, não gostou desse, vê se gosta de outro, enfim. Tem bastante coisa pra você ver aí, certo? Dá pra fazer uma maratona com Conhecimentos da Humanidade. Exatamente, dá pra fazer uma bela numa maratona com os vídeos. Espero que vocês tenham gostado. Se não gostaram muito desse, acharam mais ou menos, dá uma chance, assiste outro vídeo nosso. Talvez você goste mais de outro assunto. Sim. A gente fala de bastante coisa diferente, certo? Então procura a gente lá no Patreon, no Padrinho, se você gosta da gente, quer ajudar a gente. Imagina se todo padrinho do canal der R$1, a gente pode fazer vídeo todo dia. Se todo inscrito do canal. Se todo inscrito do canal der R$1, a gente pode fazer vídeo todo dia aqui pra vocês. Então é isso, gente. Um beijo no coração. Valeu. Você já ouviu falar da roda do ano? Você já ouviu falar da roda do ano? Não, né? Então roda e avisa.